vamos voltar numa questão muito recorrente. O psicólogo atende um casal e percebe que um dos elementos do par traz questões pessoais, subjetivas, bem mal resolvidas, questões essas que aparecem com frequência no sofrimento conjugal, na clínica de casal. Então, o psicólogo levanta a seguinte pergunta, eu recebo com frequência essa pergunta: devo encaminhar este elemento do par para uma psicoterapia individual? E para responder, a gente primeiro se apresenta. Meu nome é Denise Magalhães Faria, eu sou psicóloga, sou terapeuta de casal e família e diretora do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal, com teoria, técnica, clínica, supervisão, estágio. Então vamos à resposta. Pessoal, a resposta é depende. Depende de quê? Da forma como o casal fez o laço entre si. Então, o profissional precisa identificar este casal que ele está atendendo tem um laço firme, porém é um laço que pode ser desatado. Isto é uma característica da conjugalidade. Ou o casal apresenta como elo de ligação, né? Como formatação conjugal, um nó, que seria uma amarração muito espremida. Isso é outra característica da formatação conjugal. Um casal que apresenta um laço firme, por exemplo, é um casal melhor diferenciado. Ou seja, cada elemento do par tem mais autonomia, consegue saber quais são as suas dificuldades e saber quais as características do parceiro, consegue conviver com algumas características sem concordar com elas, dentro do limite da ética, óbvio, né? Um casal que tem esse laço firme é um casal com mais maturidade conjugal e também cada elemento do par apresenta naturalmente uma melhor consistência subjetiva. É claro que isso varia, né? Ninguém tá igualzinho ao outro, isso varia em cada conjugalidade, tem um às vezes mais dependente do outro, mas ambos elementos do par conseguem caminhar, conseguem progredir, conseguem crescer psiquicamente falando e, sobretudo, estão num processo bem definido, vamos dizer assim, de diferenciação, que é um termo da teoria sistêmica. O que é esse processo bem definido de diferenciação? Primeiro é processo, porque é algo que a gente vai conquistando. Então, cada elemento está conquistando essa percepção, essa posição na vida de quem ele próprio é, né? E quais são as diferenças entre eles, o que mantém os dois unidos, o que pode ser melhorado, o que está longe de ser melhorado. Este é o processo de diferenciação, né? Estar ciente desses limites intrasubjetivos e intersubjetivos. O que é o casal que está conectado como um nó, né? Que está muito amarrado. É um casal cujo laço, cuja convivência é uma convivência que se baseia, está estruturada em dificuldades pessoais. Eu não posso falar que é de um elemento, são dos dois elementos do par, tá? Então, elementos do par que trazem na sua subjetividade, eu vou chamar de lacunas, que ficaram lá atrás na história, mas que conseguiram se desenvolver,
São pessoas que convivem bem na sociedade, trabalham, produzem, mas aquelas lacunas são elas que atraem um ao outro. No sentido de que o casal acaba fazendo um nó difícil de ser desatado exatamente para não ser desatado. Porque se desata, cada elemento do par vai se deparar com questões pessoais. Se deparar não quer dizer olhar, resolver e solucionar, não. É aproximar, ainda que no âmbito inconsciente, de questões pessoais que estão tão mal resolvidas, mal engendradas, que é melhor a gente continuar agarrado um no outro e longe dessa dificuldade intrapsíquica, intrasubjetiva, compreendem? Então é o casal que está amarrado, né? Que não sofre, é um casal que vai apresentar muitas queixas na psicoterapia, a queixa que eu recebo com recorrência dos meus alunos, né? Percebo que um dos elementos do par traz questões que dizem respeito à sua história pessoal e que sustentam essas questões o próprio sofrimento conjugal. É disso que a gente está falando, desse casal que é amarrado como um nó. Aí vem a pergunta do profissional: devo encaminhá-lo para a psicoterapia? Então, quando eu falo depende dessa estrutura do casal. Que interessante. Quando o meu aluno me apresenta essa interrogação, ele está falando de um dos elementos do par, mas os dois elementos apresentam essas lacunas, essas dificuldades. No entanto, está aparecendo na psicoterapia de casal de forma mais notória esses traços de um dos elementos do par. E assim pode ser no cotidiano, na vida. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês que é fruto do meu trabalho de supervisão com as minhas alunas. Mas quando eu recebo queixas como essa que eu estou trazendo para vocês, e o aluno entra em supervisão, olha, não tem escapatória. Nós vamos encontrar no outro elemento traços pessoais que vão sustentar o nó. Não tem jeito. É assim. Porque um nó precisa de dois cordões, como um laço precisa de dois cordões. A questão é, se um dos elementos do par está vomitando essas questões pessoais, ok, pode acontecer, isso pode aparecer na psicoterapia de casal. Ele está com as questões próprias à flor da pele, mas o outro também tem questões que podem estar mais submersas. Mas é lógico que numa conjugalidade, este aqui, que aparentemente é o melhor resolvido, vai apresentar questões para manter o nó. Senão, esse nó, gente, já estaria mais frouxo, de forma a ser melhor desatado. Toda separação começa no silêncio. Não existe um elemento do par virar para o outro e falar, quero o divórcio. Fala, mas para ele dizer isso, ele já começou a sustentar essa ideia há muito tempo. Essa ideia já está formada na cabeça dele há muito tempo. Ou seja, o nó já foi afrouxado. No caso, eu estou apresentando a saída como uma possível separação ou divórcio. Mas a saída, o afrouxamento do nó pode ser também um dizer, né? Um dialogar sobre questões que nunca foram dialogadas na conjugalidade.
Mas não é esse o mote do nosso vídeo. O mote do nosso vídeo é: percebo traços em um dos elementos do par que sustentam o sofrimento conjugal. Encaminho este sujeito para uma psicoterapia individual? Depende. Se o casal tiver um laço firme, se esta pessoa que está apresentando essas questões que o profissional está vendo for uma pessoa mais autônoma, melhor diferenciada do parceiro, uma pessoa que consegue fazer reflexões sobre a própria vida, que consegue aceitar e reconhecer os traços do parceiro, talvez essa pessoa consiga fazer a transferência, exercitar, fazer o processo de confiabilidade com um outro profissional, iniciando um processo de psicoterapia individual. Mas o laço tem que estar firme, quer dizer, os parceiros têm que estar bem diferenciados. Agora, se o profissional quer encaminhar um cordão, que é uma pessoa, para uma psicoterapia individual, sendo que essa pessoa, esse cordão, está no nó conjugal, não vai funcionar. Porque não tem jeito daquele cordão afrouxar e fazer o processo de uma psicoterapia individual. Sobretudo se o olhar é do profissional, não é da própria pessoa, do próprio cliente. Então, a resposta é: depende. Tem várias reflexões que a gente pode fazer em cima disso. Eu estou tentando recortar um pedacinho para trazer para vocês, tá certo? Fica aí a dica para vocês deixarem suas dúvidas, suas interrogações, seus pontos de vista, para a gente poder dialogar em conjunto. Muito obrigada pela atenção.